Bom dia a todos. Uma agradecimento especial ao nosso Prédio Barra, à paróquia da Prédio Barra, todos os que vêm da instituição, que falam e consideram todos os nossos e as nossas festas têm nomeadamente na festa das Flores. E vamos iniciar com a comunicação da comunicação social, técnicos do governo do Centro, seus vereadores, com o privado de alguma questão de vários vereadores. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu trago duas questões. Uma relacionada com o relatório do Estatuto de Direito da Oposição, que, de acordo com o que conversámos na última reunião pública, não tinha sido cometido aos vereadores. E, portanto, temos que tomar conhecimento que foi este motivo aos dirigentes das partidárias, obtive, analisei e acho que devo aproveitar esta oportunidade para deixar registradas em nada as minhas considerações sobre aquele relatório. Segundo sei, para começo de conversa, aquele relatório nem sequer foi enviado para o e-mail oficial das estruturas partidárias, pelo menos da estrutura partidária do Partido Socialista não foi enviado, e não posso deixar de registrar que é uma deficiência, para não chamar de outra coisa, de profissionalismo, que o envio desta informação se remeta para os interesses particulares ou profissionais dos dirigentes em questão. Isto sem que antes tenha sido enviado aos membros do Executivo Municipal e agendado o assunto numa reunião de Câmara, como sempre sucedeu em mandatos anteriores. A verdade é que o número 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito da Oposição diz que estes relatórios são enviados aos titulares do direito da oposição, a fim de sobre os anunciar. Diz que os titulares desse direito da oposição são, de facto, as forças políticas, mas essas forças políticas fazem representar-se através dos seus representantes nos órgãos e somos nós aqui na Câmara que mais lidamos com os efeitos, tanto positivos do cumprimento da lei, como negativos com o incumprimento da lei por parte do Sr. Presidente, caso ele exista. E, portanto, este procedimento, como já tinha dito na reunião de Câmara anterior e como já tinha dito no ano anterior, este procedimento leva-me a acreditar que parece que o Sr. Presidente não quer falar sobre este documento nos órgãos municipais. Mas eu julgo que é importante apreciar aqui esse relatório, porque o que lá é dito não corresponde totalmente a nós. Porque muitas foram as vezes em que, enquanto vereador, constatei os meus direitos restringidos ou condicionados enquanto titular do direito da oposição. Comecemos pelo direito de pronúncia sobre o relatório. Se já sobre 2022 não tínhamos sido convidados a pronunciarmos na reunião de Câmara, agora sobre 2023 vamos sonegar essa oportunidade, pretendo com esta intervenção ultrapassar. Sobre o direito à informação, faltou referir no relatório as deficiências na resposta tempestiva a vários requerimentos apresentados por mim. Vejamos, a 17 de janeiro de 2023, referi informação sobre os relatórios do prestador de serviço responsável pela negociação de aquisições de terrenos. Recebi resposta fora do prazo legal após a existência. A 10 de julho de 2023, referi informação sobre a rescisão do contrato do diretor artístico de 23 minutos. Recebi resposta fora do prazo legal após a existência. A 3 de julho de 2023, referi informação sobre o relatório do prestador de serviço responsável pela negociação de aquisições de terrenos. Recebi resposta fora do prazo legal após a existência. Sobre o direito à consulta prévia, falta referir que as linhas orientadoras da ação legislativa foram apresentadas aos partidos de forma completamente indocumentada. Sobre o direito à participação, falta referir as deficiências na garantia de participação em atos e eventos municipais. Foram inúmeros atos e eventos municipais para os quais eu, pelo menos, não fui convidado e aqui enumero alguns exemplos. A 5 de abril de 2023, ocorreu a inauguração do órgão de inclusão, para o qual não recebi convite. A 6 de maio de 2023, realizaram-se as encolhidas, para as quais não recebi convite.
A 17 de maio de 2023 foram assinados os contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, ato oficial deste município, para o qual não recebi convite. A 13 de julho e a 27 de julho realizámos os festivais da Sardinha, o Festival de Sardinha e o Festival de Marisco, eventos dos quais a Câmara é co-organizadora, para os quais não recebi convite para a sessão de abertura, como era habitual. A 8 de novembro de 2023 assinaram-se os acordos de cooperação com as associações esportivas, ato oficial desta Câmara, para o qual não recebi convite. A 11 de novembro foi realizada por motivo uma homenagem aos combatentes da Grande Guerra, para o qual não recebi convite. É, portanto, traduzir concluir que foi assegurada a devida observância do Estatuto e a oposição. E, nesse sentido, não posso apreciar positivamente, pelo contrário, tendo de relatar uma realidade que, em parte, não existiu, porque, em parte, não foram assegurados os direitos da oposição. E, ao Sr. Presidente, os serviços não terão capacidade para dar resposta a algumas das solicitações dos vereadores da oposição. E, aí, essa responsabilidade é do Sr. Presidente dos serviços, e que o cumprimento dos direitos da oposição não é facultativo nem secundário das competências que o Sr. Presidente tem em seu encargo. Ir ao Sr. Presidente tentará melhorar. Diria que já não queria falar para mais, e fez uma circunstância para parecer bem, como no ano passado fez, mas sem resultado prático que se veja como comprovam as notícias que acabei de fazer. A verdade é que esperava-se que isso foi prometido, uma nova forma de fazer política, de respeito e diálogo com as oposições, construção de pontos, mas neste capítulo continuamos na mesma, ou pior, face aos mandatos anteriores, sobre os quais esta maioria queria virar a página. A outra questão que se coloca diz respeito às colónias de gatos. Eu fui vinculado por municípios que me relataram o aumento de colónias de gatos no município de Índio. E que a Câmara Municipal, e foi-me relatado que a Câmara Municipal deixou de desenvolver o procedimento certo de capturas, reprodução e reprodução, que, como sabemos, é um procedimento eficaz no controle produtivo dos gatos de rua, com vantagens assinaláveis para a saúde pública. Aliás, a propósito de estar na Navarra, deram um exemplo que aqui, na Navarra, registra-se o aumento do número de animais errantes, nomeadamente gatos, e que as zonas dos parques infantis de areia estão cada vez mais insalubres também por via disso, não só, mas também por via disso. Aliás, aproveito para abrir o parênteses que os parques infantis de areia carecem de uma manutenção mais intensiva, nos evidentes, para evitar que estejam contaminados por lixos, etc. Tem-se o registro que os parques infantis deviam deixar de ser areia, mas que sejam cuidados e limpos. E esse é um problema que se verifica sobremaneira aqui na Praia da Barra, segundo os me relatam. Voltando à questão das colónias de gatos, portanto, a minha questão em relação a este assunto é colocar a questão ao Sr. Presidente se a Câmara deixou de fazer efetivamente a captura, a esterilização e a devolução de gatos no caso das colónias de gatos. Eu pensei que estamos numa situação provisória que se arrasta, que tem a ver com o serviço veterinário, com funcionamento pouquíssimas horas semanais, como nunca tivemos no município, mas a verdade é que a situação é provisória há demasiado tempo, e há demasiado tempo que se tem verificado uma regressão assinalável na qualidade do desempenho municipal nas questões relacionadas com a proteção animal, com consequências para a saúde pública, o que exige algumas ações para contornar essas dificuldades. E, de facto, questiono-se, no caso das colónias de gatos, o município está ou não a fazer aquilo que fez até há pouco tempo, segundo o Judiciário. Muito obrigado, Sr. Vereador. Admitindo que tudo o que diz são puras verdades e que da nossa parte o trabalho para nos fazer é no sentido de se repor as situações para acompanhamento do menos cumprimento. Portanto, vou rever esta situação do relatório da prisão mais uma vez e vou juntar as pessoas que me juntei no ano passado e vou ver, não me confundindo aqui com convites, porque se calhar também há outros convites que são enviados, depois também não é uma disponibilidade para estar presente. Há uma série de questões aqui que apontar só o dedo para um lado é relativamente sempre fácil. Eu também não vou responder como não era, vou deixar fico da sua parte essas afirmações e vou observar depois daquilo que é a questão do nos diz
para termos algum cuidado também no futuro, não prejudicar também aquilo que é a democracia e o nosso sentido também de governação diferente. Aproveito também para orientar as pessoas locais que estão cá também, no utilizar cá, peço desculpa. Relativamente à colónia de gatos, eu penso que também há aí algumas coisas que é preciso corrigir também no seu discurso, mas vou passar sobre a agora. A todos, público, comunicação social, de facto, já temos tido uma vez a discussão deste assunto e continuamos sempre a perceber que se trata destas afirmações que são feitas por parte do Partido Socialista, uma vez que nunca houve tanto investimento na causa animal como nos últimos 2 anos. Recordo que nestes últimos 2 anos ampliaram-se as instalações de Croácia. Nestes últimos 2 anos adquiriu-se uma nova viatura com outras condições para poder fazer o transporte de animais. Nestes últimos 2 anos investiu-se em cheques veterinários num valor que nunca tinha acontecido no passado, no valor também relativo a esterilizações com uma clínica automada ou contratualizada pela Câmara em atingir valores que nunca tinha atingido. Para além de que temos outra associação a trabalhar connosco, para além da que já tínhamos no passado, neste momento temos 2 associações a trabalhar connosco, portanto não consigo compreender aqui que nos é tratado num custo pela verdade. Também não esquecer a questão dos funcionários da Croácia. A Croácia durante muitos anos teve apenas um funcionário afeto, neste momento a Croácia tem 2 funcionários afetos ao serviço. E a questão do veterinário municipal também não vou expor na verdade, porque a Câmara tinha um médico veterinário em tempo, em 2021, depois de uma alteração, abriu-se um concurso, foi contratado um veterinário que esteve com os meses para avançar os processos, outros objetivos, outros projetos. E, entretanto, desse concurso não foi possível contratar mais ninguém. E então a Câmara começou obrigada a ter que recorrer ao serviço da ABESA, que é o que decorre neste momento, que foi o médico veterinário, que assegura plenamente o serviço e até fruto desse contrato consegue dar uma resposta a qualquer hora, apesar de muitos dos documentos não estar nas instalações. E recordar também que está a haver um processo de contratação, que está numa fase final, já cumpriram as provas dos exames e neste momento estamos num processo muito avançado e como provavelmente nos próximos 2 meses possamos ter este procedimento necessário. Relativamente às questões, de facto, temos conhecimento e temos estado a trabalhar no tratamento na melhor forma de podermos conseguir, em primeiro lugar, garantir a saúde pública dessas colónias e, em segundo lugar, com esse trabalho, conseguir que as colónias estejam todas esterilizadas. E tem sido um trabalho muito grande, feito pelos nossos serviços, mas muito com a ajuda das associações locais e dos responsáveis por essas mesmas sedes. Porque cada sede tem que ter um cuidador formal, devidamente identificado, um ou mais cuidadores, a quem nós, no município, muito vemos o papel dessas pessoas que fazem diariamente, empregam a maioria do seu tempo, muitas vezes para próprios recursos, para, em prol da causa animal, darem essa resposta e temos esse reconhecimento da comunidade. Muito agradecemos, recordar que também relativamente às esterilizações, findou um contrato que já tinha algum tempo, foi feito um novo contrato e neste momento iniciou-se um contrato com uma nova clínica para que as esterilizações possam continuar, contudo nunca deixaram de ser feitas, uma vez que conseguiram sempre ser feitas por via dos cheques veterinários. Portanto, a resposta mantém-se. Fica aqui publicamente mais uma vez obrigado a todos os responsáveis pelas sedes e às associações que nos têm ajudado no diário. Obrigado, Sr. É tudo, muito obrigado. Bom, eu não vou ter considerações sobre as coisas
então quando não percebo que falsidade é aquilo que referi, nomeadamente diz respeito à existência de uma ofensa com o veterinário, com pouquíssimas horas semanais, segundo julgo saber, o que está no contrato é isso, e portanto não sei que falsidades proferi na minha intervenção. Em relação à questão concreta, foi a questão que eu coloquei concretamente, e é a única coisa que me diz a minha intervenção é se um município deixou, conforme me foi relatado, deixou de fazer capturas de transição e redução dos dados nas colónias. Vou bem saber que afinal o município não deixou de fazer e vou transmitir aos municípios que se queixaram e às associações que se queixaram da falta de apoio na captura e na esterilização e na produção de gatos às suas colónias, transmitindo aquilo que a maioria nos transmitiu, que estão a fazer tudo o que faziam até então. Deve haver aqui algum equívoco, alguma falha de comunicação entre os municípios e as associações que nos relataram estes fatos. Muito obrigado. Só recordar que muitas das vezes algumas das comunicações que são feitas com a Câmara Municipal são pelas vias corretas e, portanto, alertar as pessoas que devem utilizar os e-mails que estão na página da Câmara Municipal. O Facebook não é seguido pela Câmara Municipal, por isso, qualquer evento que todo no Facebook podem cortar completamente o acesso a todos nós e as pessoas utilizamos um meio de comunicação, mas é um meio mais oficial que nós temos. E, portanto, agradecemos às pessoas que fazer isso. Fazemos sempre que recebemos uma mensagem de outras vias pedir que essa comunicação entrada pelo site da Câmara Municipal ou então os contactos telefónicos que estão também os interesses do Croácia. Portanto, reforço também isso e uma vez para aqui a comunicação social que a Câmara Municipal tem vias de comunicação diretas e, portanto, não poder ter caminhos indiretos, porque depois pode ser extraviada completamente a informação e fica ali registrada, admitimos comunicar, mas depois não comunicar e nós nem sequer sabemos da existência dessa comunicação. Muito bem, então temos aqui o início da nossa reunião, que agora é a ordem de trabalho, que iniciou há uns minutos atrás, temos 20 minutos, e portanto temos aqui 15 pontos, onde vamos começar a alteração da data da segunda reunião, que era do mês de maio, e aos vereadores de divisão. Muito obrigado. A eleição para o Parlamento pelo Caixa de Medicinais para a fixação da propaganda eleitoral, alguma questão? Não. A terceira alteração orçamental de 2024 para conhecimento, o ponto A e o ponto B, alguma questão? Não. O ponto 4, o plano de ação estratégica para os resíduos sólidos urbanos para a PESU 2030, do município de Ilha, alguma questão da parte dos seus vereadores? Força. Eu não sei, então permitam-me só uma coisa. Ok. Era isso. Sou o vereador. Por favor, peço desculpa. Ok, sem problema. Bom dia a todos. Este documento decorre do conhecimento no concerne ao regime geral de gestão de resíduos, bem como o PERSU e as metas definidas pela Agência do Ambiente para todas as regiões. Sabemos também, isto já foi público várias vezes nas nossas sessões de trabalho, que toda e qualquer ação por parte dos municípios deve estar alinhada também com todos os gestores em alta, neste caso o ERSUC, que também desenvolveu o PAPERSUC da região. E este documento, que decorre também do inquérito da população, procura corresponder com ações para serem desenvolvidas até 2030 e no sentido de corresponder àquelas que são as metas nacionais e regionais que dependem naturalmente do investimento substancial, mas acima de tudo depende de muita ação de sensibilização
e de mudança comportamental, e é aquilo que preconiza essencialmente este plano, bem como a introdução de outros modelos ao nível da recolha, do encaminhamento e da valorização dos resíduos produzidos. Sr. Presidente. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos que nos acompanham aqui nos trabalhos desta manhã. Relativamente a esta questão, antes de mais dizer que nós temos uma consciência de que é difícil implementar processo qualquer plano, tendo em conta que as pessoas, apesar de toda a informação e divulgação, não se empenham na redução nem na separação do lixo que produzem. Portanto, quando nós dizemos que o foco e a estratégia têm que estar normalmente direcionados para a área material, que é a mudança do comportamento humano, é o mesmo que dizer que com as medidas elencadas, e se não conseguirmos alterar aqueles que são os comportamentos, muito provavelmente não teremos resultados diferentes dos que temos tido até entendemos que, além da contínua sensibilização para esta matéria, julgamos também que seria fundamental explicar às pessoas, porque entendemos, achamos que as pessoas não estão conscientes disto, explicar às pessoas que quanto mais lixo elas produzirem, mais vão pagar. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam ou não conhecem esta dinâmica, porque o que as pessoas acham é que pagam muito, e como pagam muito, e não sabem porque que pagam muito, acham que têm o direito de continuar a produzir lixo e de o trocar e de vender, sem qualquer tipo de preocupação. Portanto, eu acho que as pessoas têm que, de alguma forma, explicar isto a toda a comunidade, que as pessoas pagam, estão a pagar porque estão a produzir muito lixo. E, portanto, enquanto elas não perceberem esta dinâmica, acho que não vamos conseguir chegar a outro patamar de resultados. Portanto, esta medida, e sabendo nós que é extremamente difícil, temos que continuar a insistir na cultura dos 3Ds, do reduzir, do reutilizar, do reciclar, que é já um clichê, mas que na verdade as pessoas ainda não perceberam. Por outro lado, entendemos que o envolvimento das pessoas neste processo tem de ser maior, tem de ser mais eficaz, tem de ser mais efetivo. E a prova que não está a acontecer é por exemplo, nas respostas que tivemos ao questionário que foi feito. 230 no universo de 40 mil municípios é manifestamente pouco. Não chega sequer a 1% das respostas da população. E acrescento, porque eu própria respondi a este inquérito, que me pareceu a mim que era um pouco exaustivo. Penso que esse facto poderá também ter sido desmobilizador naquela foi a participação das pessoas. Portanto, receamos que com este plano não sejamos capazes de alcançar as metas desejadas. Depois, há aqui uma questão que nós também tínhamos, que medidas novas é que há? Que medidas novas é que nós temos neste plano? As 23 ações, muitas delas não são mensuráveis e deviam ser. Termos mais concretos no objetivo. Depois, sermos concretos de cada ação, temos apenas um plano estratégico e não um plano de ação. E o que precisamos é, de facto, implementar no concreto e na realidade da vida de cada pessoa as medidas e conseguir medi-las. Entendemos que a implementação do tarifário PEIT terá os seus efeitos e penso que é uma boa medida, mas a pergunta é se ela vai ser alargada o suficiente para abranger todo o território. Outra questão que nos oferece colocar relativamente a este assunto é a recolha dos biorresíduos no canal do ECA se está a funcionar conforme o plano. E a recolha dos biorresíduos na natureza, a chamada recolha seletiva de proximidade, se não era suposto já está também no terreno, ainda que de forma modelo piloto. Suponho que já falámos sobre este assunto, eu já coloquei esta questão anteriormente e suponho que isto já está de alguma forma a ser testado. Se vai ser agora, no futuro, pronto, é uma questão.
Isto são dúvidas que nós temos e queremos aqui expressar a nossa solidariedade nesta matéria, porque entendemos que esta é uma matéria difícil, exatamente pelas razões que eu entendi, que eu referi no início. Sabemos que isto vai ser, que são medidas difíceis de implementar, portanto temos que tentar caminhos diferenciadores e caminhos que de facto as pessoas se sintam envolvidas e percebam o que é que estão a fazer. Depois temos aqui a questão da implementação deste plano, que obriga certamente a ter equipas no terreno a monitorizar tudo isto. Portanto, com periodicidade é que as pessoas vão estar a fazer esta monitorização, que tempo é que vão dedicar a isto, que equipa, vamos ter uma equipa suficientemente alargada para implementar o plano, se isto está previsto. São algumas questões que nós deixamos aqui relativamente a esta matéria, temos dúvidas, sabemos que é difícil, mas penso que a Câmara Municipal terá de assumir dos técnicos e dizer que equipas capazes de implementar isto e levar para diante este plano para que ele seja de facto um plano de ação e que tenha resultados de acordo com aquelas que são as expectativas e as metas previstas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não posso deixar de começar com uma primeira nota que constata a forma como esta proposta é apresentada. Sei que às vezes é redundante e pode ser encarado como uma sabor, mas eu não posso deixar de isso. Não houve diálogo com a oposição na construção deste plano de ação. E para sublinhar a importância desta ausência de diálogo, não posso deixar de sublinhar uma evidência. Este Executivo tem 7 eleitos, a maioria com vereadores em regime de permanência tem 3 eleitos, portanto 4 é mais que 3. Para este plano ser aprovado, essa maioria de 3 eleitos precisa que pelo menos um desses eleitos, ou os outros, viabilizem esta proposta e tendo em conta a sensibilidade política do assunto, tendo em conta a dimensão do investimento que este plano preconiza, tendo em conta que o tarifário que suporta o sistema municipal depende da aprovação desta Câmara e esse tarifário é o principal elemento financiador do sistema e dos investimentos do sistema. Tendo em conta que há 2 anos que lhe é pedido pelas oposições que apresente as medidas concretas que suportem a sustentabilidade ambiental e financeira do sistema, eu esperava, francamente, que um documento destes não nos fosse apresentado sem uma procura prévia de consenso, tendo em conta que o Sr. Presidente não tem à sua disposição uma maioria dos votos neste órgão. E, mais uma vez, neste como outros assuntos, dá a ideia que prefere a confrontação à reconciliação. Eu acho que isso é negativo para o município. Uma segunda nota, não está quantificado o impacto financeiro deste plano de ação medida a medida. Nem o investimento necessário a cada medida está no geral, mas medida a medida está de forma difusa. Não está quantificado o seu impacto na redução de resíduos no geral ou de resíduos indiferenciados. Não nos é apresentada uma meta para cada medida sobre que quantidade de resíduos nós procuraremos reduzir com cada uma das medidas, resíduos no geral ou da redução de resíduos indiferenciados. O que nos dificulta a nosso escrutínio, tanto agora como a posteriori nos exercícios de monitorização, o que nos dificulta o escrutínio sobre a eficácia que se pretende para cada uma destas ações. Daí a monitorização, a avaliação da eficácia da implementação sobre esta matéria de qualquer outra é uma questão essencial. Uma terceira nota, não está quantificado o impacto na redução da déficit tarifário. Não sabemos, medida a medida, que benefícios existem para a redução dos custos com o sistema. O objetivo é conhecer o impacto de cada medida para a redução dos custos que permita definir metas ano a ano de redução do déficit tarifário, ou seja, do montante que o município está a investir
para suportar a parte dos custos do sistema que nós não estamos a cobrar aos nossos municípios, porque não nos podemos imputar crescimentos do tarifário que são socialmente injustos. E essa tem sido as decisões que temos tomado nos últimos 2 anos. Há de alguma maneira amortecido os aumentos nos tarifários para não imputar aos municípios uma responsabilidade que não é exclusivamente deles, porque os custos com o sistema também resultam da obsolescência do nosso sistema de gestão de resíduos. Uma quarta nota sobre as ações apresentadas. Algumas medidas parecem meramente simbólicas, de pouco impacto ambiental e financeiro, outras são redundantes, da ideia de que se abriu um novo tópico para encher a página, dizendo a ação para formar técnicos para a sensibilização de municípios e empresas. A ação a seguir, sensibilização de municípios e empresas. Está definido um piloto para um sistema de recolha porta a porta, mas não está definida a sua implementação definitiva. Parece uma desistência à partida de uma metodologia que todos os agentes consideram ser a medida mais estruturante. Claro que não é a bola de prata, deve ser implementada em complementaridade com outros regimes, mas devia ser a força motriz de tal evolução, da tal evolução que é necessário fazer, que o plano de ação diz ser preciso fazer. E, de facto, tem sido porta a porta nos municípios que têm conseguido fazer essa redução, tem sido porta a porta no elemento central. E o plano de ação só nos apresenta um projeto piloto, só para ser implementado em 2 anos, e depois nos demais anos não há a previsão de uma ação que dê continuidade a esse projeto. Portanto, eu concluo reafirmando que este plano já devia estar elaborado no tempo. E, portanto, é uma boa notícia que ele finalmente existe. Ainda que o investimento de pouco mais de 300 mil euros por ano, em média, me parece pouco ambicioso para a dimensão e complexidade do desidrato que estamos obrigados, veremos se é suficiente, mas é uma notícia que não tenha sido objeto de articulação com a oposição. Ainda para mais quando tarifário, essa central de financiamento deste plano depende dos votos da oposição anualmente. Portanto, este plano é da maioria europeia, é exclusivamente vosso, e até 2025 cá estaremos para avaliar a sua implementação, se o consegue implementar e se a sua implementação é suficiente para reduzir o lixo no geral, reduzir o lixo indiferenciado, reduzir por essa via o nosso passivo ambiental e reduzir o custo financeiro com o sistema. E, para além disso, reduzir a injustiça no tarifário, que trata todos por igual, independentemente do lixo que produzem. Porque a senhora vereadora Fátima Teles dizia, e com certa razão, que as pessoas não têm consciência de que o lixo que produzem tem um impacto financeiro nas suas vidas. Mas as pessoas também não têm essa noção, porque uma pessoa que produza pouco lixo é tratada da mesma maneira que uma pessoa que produza muito lixo. Isto gera uma injustiça que ainda torna mais complexo às pessoas entenderem que é importante separarem o lixo para além das questões ambientais, saberem que tem um impacto financeiro nas suas vidas. E, portanto, não há responsabilidade individual que resista a um sistema obsoleto que não é justo. O princípio do poluidor-pagador só é justo se quem produzir muito pagar muito e se quem produzir pouco pagar pouco. A sensibilização é importante. Não desmereço a sensibilização, mas nós já andamos há 30 anos a fazer sensibilização e os resultados são evidentemente negativos. Falta a outra parte. Não desmerecendo, podemos continuar a fazer sensibilização, falta a outra parte, que é fazer a tal evolução do sistema, que aplique de facto o princípio do poluidor-pagador e que aplique regras que estimulem pela positiva as pessoas a cumpri-las, e que também, de alguma maneira, lhes apresentem no fim do caminho a punição. É assim nas nossas vidas, é assim no trânsito, é assim nas mais diversas dimensões da nossa vida. Há regras para cumprir, se não as cumprirmos, há uma penalização. E aqui a penalização é a aplicação do princípio do poluidor-pagador. Mas nós só podemos aplicar o princípio do poluidor-pagador quando soubermos o que é que cada um de nós produz de lixo. E nós não sabemos, porque o sistema não está preparado para isso. Enquanto o sistema não estiver preparado para isso, nós não conseguiremos fazer com que a responsabilidade individual exista, possa ser de facto responsabilizável na sua plenitude.
e este plano de ação indicia que esse caminho é preciso fazer, mas ainda assim até 2030 não tem medidas que de facto nos deem a esperança de que vamos de facto chegar a 2030 com essa capacidade de suplemento para transformar o nosso sistema de resíduos sólidos urbanos ambientalmente sustentável e justo naquilo que imputa custos aos municípios. Obrigado, Sr. Vereador. Em primeiro lugar, respondendo já ao Sr. Sérgio Lopes, das discussões que nós temos vindo a ter em sede de desafio como a oposição, no início de cada ano, relativamente ao tarifário, já foram bastante. Já se viram com bastantes elementos, como podem verificar com a relação, porque nós temos tido em consideração aquilo que é a procura de termos tarifários socialmente sensíveis, de termos esta perspectiva de corresponsabilizar as pessoas pelo preço da fatura cada vez mais, por esta questão do aumento dos custos associados ao encaminhamento, à valorização, ao aterro. Todas estas questões têm vindo a ser discutidas todos os anos em sede executiva, por essa questão a nível da concertação, tendo em conta que o plano de ação verte muito bem estes pressupostos. E volto a frisar, ele dependerá sempre daquilo que é não só o nosso estado de serviços, ou seja, a quem a Câmara delega gestão em baixa, como também a gestão em alta, neste caso a ERSUC. Desta forma, o plano de ação, embora com medidas redundantes ou incidindo muito na questão da sensibilização, é um plano de ação que, a partir do momento em que se trabalha alterações ao nível da recolha, tem que haver uma preparação prévia por parte da população para o aceitar e as pessoas devem estar motivadas para o fazer. Efetivamente, o número de respostas recolhidas não foi o ideal, está muito longe daquilo que é uma representação significativa. No entanto, acolhemos estas respostas e que serviram de base para o trabalho realizado pelas equipas que procuraram ir ao encontro daquilo que foram as respostas e resultados e o público que participou deste estudo. Naturalmente que questões como a economia circular estão vertidas neste plano de ação. A questão do combate ou a minimização do desperdício alimentar é também muito importante. A questão relacionada com a recolha de proximidade, respondido já à senhora vereadora, relativamente à recolha de proximidade, é esta segunda fase agora a decorrer durante o ano de 2024. Temos exatamente esse objetivo desenhado, já o tínhamos publicamente afirmado e vai efetivamente acontecer. Em paralelo com todas estas ações, estamos a preparar, como também puderam ver no plano de ação, nós estamos a preparar uma alteração ao regulamento municipal, que prevê também depois a aplicação de medidas muito mais ajustadas, tendo em conta este plano de ação, correspondendo ao plano estratégico nacional, que procura ser penalizador, o reforço à monitorização, à fiscalização tem que existir naturalmente para conseguirmos motivar as pessoas, quer para um sistema perfeito, ou seja,
de pagamento em função da sua produção, como também do site, ou seja, de incentivos para a não produção de resíduos. Todas estas medidas estão identificadas do ponto de vista de quantificação, tendo em conta que também perceberam através da memória descritiva do plano de ação, estamos num território que é um território de veraneio, tem uma ocupação sazonal significativa durante os meses de verão. Todas estas questões, do ponto de vista técnico, têm que ser correspondidas muito concretamente com ações que sejam de aplicabilidade inequívoca e que não sejam penalizadoras quer para os residentes, quer para os operadores no território. Desta forma, aquilo que está partido exatamente no plano de ação, seja pelo aumento da rede de ecopontos, os ecorais, que estão aqui também previstos, a frequência das recolhas, mesmo a situação da implementação do piloto, que, embora não sem definição daquele que será o prazo ou a data a partir do qual ele deixa de ser piloto e passa a ser um processo definitivo, mais uma vez refiro que todas estas questões dependem sempre daquilo que são os compromissos do município, do ponto de vista de contratação de serviços, neste caso da gestão em baixa, e tendo em consideração tudo aquilo que é o envolvimento também por parte deles, principalmente no circuito dos ecopontos, ou seja, do multi-resíduos. Eu penso que já toquei todos os pontos, não sei se podemos acrescentar mais alguma coisa. Seria uma das suas Não, obrigado. a A discussão com declaração. Passaríamos para o ponto 5, contrato de prestação de serviços de recolha de transporte a destino final, contrato de resíduos urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de equipamentos, limpeza pública e gestão do ecocentro do município e atualização de preços. Pronto, o que temos aqui é um contrato que foi feito em 2020 com a Câmara Municipal, Salvador, 2020. E, portanto, essa atualização aqui de 3,75% sobre todos, portanto, aquele contrato que tinha sido acordado por 13 milhões de euros aproximadamente, 13,1 milhões de euros, portanto, temos aqui uma atualização de preço, nomeadamente naquilo que é a recolha de transportes de resíduos sólidos urbanos, a recolha dos modos que é o serviço que o município mantém, a recolha dos resíduos verdes, o procedimento na terceira substituição, lavagem e intervenção das papeleiras e contentores, a limpeza pública de alimentos, limpeza e desinfecção de grelhas e sachês de consumidor, lavagem de arruamentos e espaços, corte-terras e infestantes e varredura manual, a limpeza do jardim Odinô e envolvente ao navio do Museu Santo André e a praia do Odinô, também a limpeza pública do recinto da Feira das 13, espaços adjacentes aos comitês e parques de merendas, a limpeza pública de apoio em eventos culturais e recreativos, festas padroeiras e festivais, a lavagem e desinfecção dos mercados de bar e da Costa Nova e a gestão do
ao centro municipal. Portanto, todas as pessoas estão atualizadas, mais uma vez, na taxa de 4,75. Os seus vereadores? Não. Seríamos para o site emprestado de qualificação e prolongamento da rua da Escola da Faculdade de São Salvador, a adjudicação e minuto de contrato. Alguma questão por parte dos seus vereadores? Não. O seu vereador queria só fazer uma introdução dessa desculpa, está bem, por favor. Bem, trazemos aqui realmente a adjudicação. Este concurso tinha sido promovido com uma valor base de 280 euros. E o prazo de 5 meses e a proposta concorrente ganhou, posicionou-se na primeira posição com um valor de 238.403,55 euros com um prazo de 5 meses. A proposta quase 15% abaixo do valor base deste concorrente informado superior. Posição dos seus vereadores sobre essa questão? Uma questão boa. Relativamente às vias municipais, conservação e abertura de novos pavimentos no município de Ilha, o seu vereador tem qual? Sr. Presidente, também neste procedimento, com um valor base de 300 mil euros, para um prazo de 200 dias. A proposta vencedora apresentou um valor de 236.707,95 euros, também para 200 dias, portanto, 21% abaixo do valor base. Recordar também que para esta proposta, para este concurso, tivemos 7 concorrentes a apresentar proposta. Bem, alguma questão para os seus vereadores? Vão ser. Os autos de medição da inventário da Águas Residuais da Encarnação Campo, para 012 e Pluviais, Ilha, 23ª situação contratual. Alguma questão? Não. Ponto 6, libertação da calção, contrato 19/2011, função da concessão, instalação e exploração do bar, restaurante de Rio de Novo. Alguma questão? Não. Ponto 10, viagens marítimas da Carabela Veracruz, proteção e introdução. Bem, após aquilo que o ano passado nós tivemos cá, foi o caminho marítimo de Santiago, tinha ficado mais ou menos previsto nós podemos voltar a ter cá a Carabela como há 2 anos. Tinha sido previsto nós termos cá a Carabela e tendo a disponibilidade deles no período em que nós queríamos. E, portanto, conseguimos este ano fazer um acordo aqui de formação com a Porvel e associamos aqui um parceiro da Câmara Municipal de Ilha, já há alguns anos, o Clube Náutico Boca da Barra, e que com o Porto Aveiro, a administração do Porto Aveiro, pela assistência locais, vamos ter a Carabela aqui mais ou menos 15 dias. Portanto, com viagens e experiências de mar e também uma saída de Lisboa e entrada em Peniche, saída de Peniche e entrada em Aveiro, fazendo sempre este percurso de 24 horas também, de estadia na Carabela da Veracruz com participantes de 12 por número. E, portanto, é esta proposta que nós fazemos aqui, por um valor de 12.500 euros, isentos de IVA, uma vez que se trata de um projeto de formação e, portanto, é este o objetivo que nós queríamos e, portanto, com uma data prevista para o seu mês, a 9 de julho. Nós não sabemos as condições de mar que estamos a encontrar e, portanto, pode haver alteração das datas também devido a esta situação ou situações climatéricas que possam acontecer no período que está estudado para a realização deste.
deste evento. Agora, relativamente a isto, também, só ressalvar que isto também fica incluído também no nosso projeto de Mariana de 2024, portanto, esperamos a máxima adesão, portanto, essa proposta que fazemos aqui com relação a fazer. Alguma questão? Não. Nós temos só uma curiosidade. Entendemos que ele poderá ser um custo das viagens para os participantes? Qual será? Não tem custo. Aquilo que nós estamos a suportar o custo, porque esta é a melhor situação para nós também, relativamente à formação que queremos prestar também da experiência de marketing. E, portanto, ficou acordado desta forma. Aliás, é claro, no protocolo também a responsabilidade da mobilização e da determina a cláusula 5 salva do protocolo, que vem todas essas condições. Agora, só conseguir mais. Então as pessoas vão sujeitas a uma inscrição, não é? Sujeitas a uma inscrição, tal e como está dito na questão do contrato também, pode ver isso, a seleção da navegação dos prémios será efetuada para cada viagem, portanto, está ali mencionado, com base também aqui que eu posso. Mais alguma questão? Não. Tem aqui a idade, tem aqui o limite de idade, pode ser convidado, essa situação, deixar relativamente a algumas pessoas que já estão voltadas a estar e que fizeram outras viagens também em nossos projetos acabam assim sem alguma questão? Não. Ok. O ponto 11, um dia será o valor de inscrição, renovação, alguma questão? Não. O dia cerâmico, nós temos uma ação em relação à família, estando desta forma neste dia em toda a Europa promover ações, atividades relacionadas com a cerâmica. Esta oficina de rápido, os participantes podem depois levar as peças produzidas e sabemos que é uma arte, um ofício que tem sido muito procurado, por isso nós trazemos esta proposta este ano para a organização da cerâmica. Alguma questão de parte dos operadores? Não. O relatório provisório é o ponto 12, o relatório provisório do concurso de admissão do direito ao arrendamento apoiado pelos pontos no âmbito da estratégia local da habitação e a ocupação. Seria o ponto 13. Temos aqui 4 linhas do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, com participação no pagamento da fatura de água, saneamento e resíduos sólidos em 2, 2, 4, 5, 6, 7 processos, no sítio de controle da Santa Casa da Misericórdia, num processo, no sítio de controle da Santa Casa da Misericórdia em mais 3 processos, e o subsídio de controle de organização social, que faz sim, também em 2 processos. Alguma questão da parte dos operadores? Não. Relativamente ao ponto 14, publicidade paga no primeiro trimestre de 2024, alguma questão? Não. E a listagem dos processos de loteamento e destaques de parcela, como despachos no período de 27 de 3 a 21 de 4 para conhecimento. Alguma questão? Não. Muito bem, temos estado terminado a nossa ordem de trabalho, são 11 menos 5, nós teremos que ficar aqui até às 11h30, podem ver as pessoas, mas há também já a possibilidade da participação pública nesta reunião. Agradecer que se identificasse. Bom dia, é a mesma coisa que você com uma ação deste tipo.
chamo-me Valdir Castro Fernandes, sou professora de matemática, mesmo que é complicada, e sou criada esta reunião de Câmara e resolvi, por mim mesma, vir aqui colocar a seguinte situação. Já vou falar aqui no Croácia, sem problema, o Croácia, sempre nós precisamos do Croácia, eu moro na Câmara do Sareste, aqui, dizer. Sempre que falamos do Croácia, sempre que há uma situação, relativamente seja a categoria de mal for, carro ou gás, não se consegue entrar em contato com a Croácia. Eu própria já mandei um e-mail para a Câmara e para o Croácia, ao mesmo tempo, e ainda estou à espera de algum tipo de resposta. Sei que a Secretaria que está no Croácia faz 8 horas semanais. Sei que quando me deparo com um gato do outro lado ou qualquer coisa, sempre que ligo ao Croácia ou à Alma, ninguém pode fazer nada, porque não tenho condições para fazer, não tenho fatos de cadeiras de acolhimento temporário, porque, por exemplo, eu mesmo, Isabel, assumo, já não é a primeira vez, que vou para outras associações, tipo Contas para Todos, do Faro, por aí. Dizer que o animal, do lado municipal, não vou deixar o animal na rua aquilo que trouxe mesmo foi, eu sou voluntária da Alma, da Associação Responsável da Língua também, e acontece que eu vinha alertar mais uma vez para a necessidade que o município tem de tentar criar como é que se diz? Um parque para cães abandonados. Nós temos neste momento, aqui no município de Vila temos, o ano passado já tínhamos alguns, também já tínhamos, mas neste momento está a ultrapassar o limite de paciência de qualquer ser humano. Temos um surto de parvovirose e de leishmaniose tremendo. Os cães estão a ser alimentados, exatamente, e têm que ser alimentados, estão a ser alimentados pela associação e por várias pessoas e voluntárias sozinhas, só que tem que se tomar uma medida qualquer quanto à esterilização dos cães. Então, como esta Câmara fazia para as colónias de gatos, que, segundo informações que eu estou municipal, daquele senhor, não peço desculpa, que a lei com gato referida também para os castrados, e a resposta da própria chefe da Alma foi que não havia, por isso já não estavam os cheques para esse efeito. Pronto, mas o meu objetivo são os cães de matilha. É necessário mesmo que pensem em solucionar o problema, porque a situação a nível de saúde, a nível de nossa saúde, está muito mal. Bem, em valor, vamos começar outra vez no ano passado. Já, tal como eu, como todos vocês sabem, os casos de leishmaniose já houve ano passado. Não tem cura, basta ser picado por um mosquito, pode afetar-nos a nós também. Portanto, já há 2 anos que eu nesta luta, foi a primeira vez que fiquei desculpa não, mas tem que se tomar qualquer medida.
Isto para o nosso bem de pessoas, como para o bem dos nossos animais. Eu estou encarregue de manifestar alguns postos dessas matilhas e os cães cada vez são mais. O ano passado tínhamos algo que eu contei, é só uma pequena zona. Eu contei 25 cães e dava pouco tempo, foi quando eu decidi enviar o mail para a Câmara e para a Croácia. Só na zona daquele restaurante que é um estreco, só nessa mata aí perto estavam 27 cães. Portanto, do outro lado estariam os outros, esses mais ou menos. Sei que aquela janela está com força porque qualquer pessoa que passe de carro junto à mata e olha e os cães têm água, os cães têm água e os cães vão ficar cada vez mais cadavéricos, sem força. Portanto, eu só vi um caso grave, muito grave. Não sei como. Pronto. Esse é um alerta para que tenham conhecimento, que eles já têm. O Croácia não aceita animais. O Croácia pode dizer, não tive, já tive várias tentativas de conhecer. Está-se fechado. O Senado lá é mentira, deixar ficar pior ainda. Mas eu também escrevi para lá e estou a ver umas respostas nenhuma. Portanto, algo não está a funcionar. E é uma pena que haja instalações e que haja boa vontade das pessoas e que elas não sejam aproveitadas. Não, tenho dito. Obrigado. Bom dia, mais uma vez aqui, é um prazer estar aqui a ouvir-vos discutir os nossos problemas, do nosso município. Eu sabia que hoje ia ser aqui falado, discutir a questão dos lixos em geral, e por isso vim aqui trazer só duas ideias, uma ideia e outra, digamos, constatação. Fala-se muito em Portugal do eco. Tudo é eco hoje em dia, tudo é eco. Fala-se muito. Mas, na verdade, acontecem coisas como comunicado da União Europeia, penso eu que o comunicado da União Europeia, classificou Portugal numa posição muito fraca no que trata a reciclagem do lixo. Ora bem, nós olhamos para aquilo e o que é que aquilo quer dizer? Uma condenação. Para mim, eu tomo como uma condenação. E como sabem, já não é a primeira vez que eu falo do lixo, a questão da APA em Portugal, eu chamo-lhe um monstro, é de há décadas, para mim um monstro, por lá passa muita coisa que não devia acontecer, até processos jurídicos, e isto tem as suas consequências, que é, por um lado, Portugal uma posição feia, não é? Eu chamo feia para chamar outra coisa. E, portanto, a todos nos deve fazer refletir porque é que nós estamos nesta situação. Então, para ir ao encontro dessa reflexão, nós precisamos saber mais algumas coisas. Eu sei que eu vou pedir uma coisa que se calhar não é fácil de dar, portanto, a explicar, que é a questão de reciclagem e de lixo para aterro. O que é que, no que diz respeito ao Conselho de Ilhavo, o que é que temos como lixo reciclado, portanto, no seu processo final, e lixo que vai ficar em aterro. E já sabem porque é que eu falo em aterro. Questão do gás e companhia, não é? Portanto, é só isto. Muito obrigado.
agradeço a participação de ambos, do professor Isabel Castro Fernandes e António Silva. Relativamente à professora, aquilo que posso dizer é que até por pertencer à alma tem uma forma privilegiada de entrar em contacto com a Câmara Municipal, através da alma, como fez, posso fazer sempre, nós temos uma via aberta com a representante e a senhora presidente, com quem temos vindo cada vez mais estabelecer a nossa relação de parceria. Surpreende-me também, pelo menos entre as 8 e as 4 da tarde, não haver resposta por parte do Croácia. Surpreende-me, porque não é normal termos este tipo de comportamento nos nossos municípios para conosco. No entanto, se o vereador também terá a palavra e poderá dar uma resposta mais eficaz, porque é um valor do Estado Distrito, portanto, terá uma resposta sobre isso. E também, consciente desta situação do abandono dos animais, vai ser sempre impossível nós termos uma casa para todos eles, e, portanto, a lotação, aquilo que foi já a ampliação do nosso Croácia, das instalações que temos e a criação até do cantil, veio privilegiar mais alguns animais para termos uma casa. Acho que a nossa resposta até como parque, e fica desde já também hoje no contacto consigo para acompanhar eu sobre a subsídio ao Croácia, temos todo o valor e mostrar a qualidade das nossas instalações e dos nossos cuidadores que temos lá. Temos normalmente muita gente que abandona os cães à porta das nossas instalações, bem entregues, linhadas completas e tudo. E, portanto, não há quem suporte essa questão. Eu quero agradecer aqui publicamente a todos aqueles que defendem o animal e que estão no nosso território e que nos ajudam, mas, como sabe, muitas vezes o nosso território é paradeiro dos outros territórios, até pelo exemplo que estamos na nossa atividade e das associações que estão aqui. E temos também problemas com algumas associações, como exemplo disso. Mas parece-me que, nomeadamente nessa zona que fala, da zona industrial e dali ao pé de chão de Estado, essa situação é residencial há alguns anos, não é de agora. Fizemos já uma limpeza, não resultou. Temos uma matilha que se desloca de sul para norte e de norte para sul, fazendo os seus estragos em muitos particulares, em muitos galinheiros e muitas situações, para as pessoas que residem lá e temos conhecimento disso. Eu posso dizer que vários, por exemplo, na zona do União, qual é a minha esposa natural, a minha sogra provou 12 galinhas há 3 dias atrás, mesmo de dia de cães, e assolou toda aquela zona, está-se a tornar pior para, e também alguns animais que normalmente estavam afastados da nossa comunidade, como as raposas e os caçadores, que se têm vindo a aproximar das nossas comunidades por falta de alimentação e vêm à procura de alimento e muitas vezes até dizem que são os cães, mas não são os cães que fazem esse tipo de estrago. Portanto, tenho conhecimento disso aqui no nosso território, nomeadamente na Colotada, na zona da Colotada, onde tínhamos até ali alguns faisões e algumas coisas que depois têm demolado a comunidade que existia ali de faisões, que já tinha alguns anos. Mas vamos tentando salvaguardar isso e vamos estando atentos sobre a doutora. Relativamente ao lixo, eu acho que a vereadora também vai dar alguma resposta sobre aquilo que são as nossas metas e os nossos objetivos, dizendo-lhe o seguinte: apesar de nós já garantirmos um espaço público de separação do plástico, do cartão, do vidro, do óleo, das pilhas, naturalmente, e todo o trabalho que as nossas ecoescolas fazem, juntando aos verdes, os montes, aos eletrodomésticos, depois também tem uma separação posterior, portanto, todos os montes que são recolhidos são separados, não é? Através do nosso ecocentro, que é depois faz a sua gestão. Temos grandes passos para continuarmos a ver as nossas florestas a receber um cinturno, nomeadamente de obras, em Beirês,
ajustam as suas obras e não têm responsabilidade sobre a gestão dos resíduos que elas produzem. Nós continuamos a ver esse problema e cabe a cada um, por mais campanhas que nós possamos fazer lá, e já hoje falámos aqui até no Paper sobre isso, por mais campanhas que nós tentemos fazer, desde logo da escola básica até ao secundário, não conseguimos atuar da forma que queríamos atuar. Não sei, há sempre vias e procura de outras vias para podermos passar informação à comunidade, mas não é fácil. Eu penso que o Sr. Vereador poderá esclarecer aqui percentualmente também essas questões, para ter aqui no 10%, eu creio que funciona justificar. Portanto, dá uma palavra ao Sr. Vereador, depois o Sr. Vereador fecha o ponto também os esclarecimentos. Sr. António, naturalmente que a Câmara Municipal, eu compreendendo aquilo que refere, a Câmara Municipal não interfere naquilo que é o trabalho da entidade concessionada, neste caso é a SUC. A Câmara de Ilha, inclusive, não é acionista da ESUC, faz parte do Conselho, quando é convocado, nomeadamente a questão da discussão do PATESCO, nós somos convocados para todos os momentos relacionados com a discussão daquilo que é o plano de ação regional, neste caso intermunicipal, para se trabalhar esta matéria do encaminhamento, da valorização dos resíduos. Mas no que concerne à fração do município de Ilha, cujo fim é o aterro, nós estamos a falar, não chega a 10%. Não chega a 10%. Retomando o assunto da causa anual, que já tinha sido discutido há pouco, há aqui algumas questões que são importantes na referir a pouco. Estranhamos o facto de não conseguirmos esse contacto, ou não ter conseguido esse contacto de fora, uma vez que o mesmo passa, inclusivamente, também pelos nossos serviços, nossos armazéns. Mas, de qualquer forma, no final, terei a oportunidade de falar consigo, principalmente com o até porque todas as observações que foram enviadas diretamente para a Câmara Municipal são devidamente tratadas com um gabinete específico, trata todas as reclamações e elogios, contudo, eu verificarei para podermos dar essa resposta correta. Mas vou verificar essa questão. Agora, o Sr. Presidente falou muito bem, a questão da Alma já tem protocolo, já trabalha com o município há vários anos. E recordo que pela primeira vez nos últimos 2 anos o protocolo foi até reforçado e efetivou-se também com o apoio financeiro. Portanto, para além de quase uma linha verde dentro dos serviços para o apoio no tratamento e na esterilização dos animais, também houve um reforço de verbas para apoiar esta associação. Nós, no nosso município, temos apenas 2 associações devidamente registadas, que é a Alma e a Não Observatório, e temos, de facto, feito um trabalho de proximidade com estas associações. E como disse o Presidente, eu também terei o cuidado de falar com o responsável da associação para verificar o que é que se passou nesta situação. Como muito importante também esclarecer e destacar uma situação que eu há pouco não referi, mas que é muito importante. Nestes investimentos que se fizeram nos últimos tempos, também houve aqui uns investimentos que foram relativamente residuais, mas que se revelaram bastante importantes, que foi a atribuição de leitores de microchips às entidades como a GNR e a Polícia Marítima. E, de facto, as pessoas, se verificarem na via pública um animal atropelado, o canal que devem seguir e que já o difundimos nos vários meios é diretamente com essas entidades. Portanto, quem poderá disputar esse serviço do Croácia é mesmo a GNR, se for na via pública, se for no caso das praias, é a Polícia Marítima, que, com os leitores microchip, faz a leitura do animal. Se o animal não tiver
tiver de facto um proprietário, contactará o Croácia. E este é que é o procedimento. Portanto, dessa forma nós conseguimos dar uma resposta, porque passámos a mão, nós temos um serviço além do horário do Croácia para dar essa resposta a animais que estejam a ver público e depois temos que resolver o problema, neste caso socorrer o animal, seja com os meios do próprio Croácia, que não tem esse serviço, regra geral, não é? Porque não temos esses serviços dentro do próprio Croácia, mas depois recorrer a uma entidade externa que possa socorrer o animal. Mas de facto, a Câmara Municipal de Ilha forneceu um leitor de microchip ao posto territorial da Feira da Nazaré, um ao posto territorial de Ilha, São Salvador, e outro à Polícia Marítima. Portanto, essas entidades estão munidas desses equipamentos. A questão, volto a frisar, a questão referiu da veterinária só 48 horas semanais, posso dizer que a resposta por parte da veterinária é dada em perfeita conformidade e devidamente aceita pelas demais entidades que regulam a causa animal e a quem, em princípio, tem que dar resposta. E refiro mais uma vez que se hoje não temos um médico veterinário a tempo inteiro nos quadros da Câmara, não conseguimos recrutar equipamentos para cumprir, como há pouco falei desse meu procedimento de contratação. No que se refere depois aos cães de matilha, de facto há aqui uma experiência no município muito próximo de ter alguns parques de matilha. Contudo, estes parques de matilha precisam de estar num sítio mais distante do espaço urbano, só que esses próprios locais têm que ter ponto de água, têm que ter saneamento, têm que ter energia elétrica e comunicações, porque temos conseguido controlar remotamente de alguma forma estes parques. E ainda não conseguimos encontrar no nosso município um local onde possamos dar uma resposta correta para este tipo de espaço. Contudo, já tivemos a oportunidade de visitar os municípios vizinhos e perceber essa própria experiência. Referi também que os cães de matilha, de facto, só se poderão dar num espaço desses, porque não são aqueles que são adotáveis, porque eles não se vão dar, não são domesticáveis. Quanto à questão do surto que falou, eu recordo também, e se faz parte da aula também sabe, certamente, que o próprio município, para essa matilha que referiu há pouco e que costuma deambular nas proximidades do complexo do NES, na Gafanha da Encarnação, o próprio município forneceu aula testes para conseguir apurar se os animais estavam infectados, e temos feito um trabalho diretamente com a aula nesse sentido, para podermos identificar se existe ou não, no caso de existir, podemos eliminar. Contudo também referi que estes animais são difíceis de capturar. E já se colocaram algumas armadilhas e não foi possível capturar estes animais. Portanto, ficarei aqui com todas estas questões que colocou, irei procurar dar resposta a esse e se permitir, no final falarei consigo então para perceber qual foi então esse e-mail concretamente que enviou, para que possamos melhorar então o nosso serviço e a nossa resposta, sendo certo, como disse o Presidente, cada vez é mais difícil. Nós no Croácia aumentamos a população, contudo os animais acabam com a idade de ficarem a permanecer no Croácia, porque são mais difíceis de adotar. Mas, conforme tivemos a oportunidade de referir na última sexta-feira, no âmbito da explicação da atividade municipal do primeiro trimestre, os números em termos de adoção por parte da Croácia aumentaram nos últimos tempos. Tem havido um trabalho muito grande para conseguirmos que a comunidade queira adotar os animais, sendo difícil conseguirmos que
Croácia sem estar mudado é de facto muito complicado e também temos responsabilidade muitas vezes para albergar animais que são decretados pelo Tribunal para que fiquem à nossa guarda, portanto há mais casos para os animais de rua e para os quais temos que dar resposta. Portanto, espero ter sido claro, depois eu falarei consigo sobre a equipe, para ver se